Bom dia! Brincantes de bumba-boi reverenciam São Pedro durante toda a madrugada. Caminhada na Avenida Litorânea destaca a importância da doação de medula óssea. No estúdio vamos falar sobre sobrepeso e obesidade infantil. E ainda, você vai conhecer um projeto que reúne esporte e solidariedade. Hoje é 29 de junho de 2015, dia de São Pedro. O Bom Dia Maranhão já está no ar. Hoje, segunda-feira, dia 29, é feriado em homenagem a São Pedro. O comércio, bancos e os órgãos públicos estarão fechados. Os supermercados abrem normalmente. Nos shoppings funcionam somente cinemas e praças de alimentação. As lojas estarão fechadas, assim como no centro. Amanhã, dia de São Marçal, os estabelecimentos estarão abertos, com exceção dos órgãos municipais e estaduais que decretaram ponto facultativo. O Largo da Capela de São Pedro, na Madre Deus, amanheceu hoje o dia dedicado ao santo, tomado por grupos de Bumba Meu Boi. A tradição da festa de homenagear o santo padroeiro dos pescadores já dura 75 anos. Dezenas de bumba-bois já se apresentam nesse momento na Capela de São Pedro. Essas imagens foram feitas agora há pouco, agora pela manhã, na Capela do Largo de São Pedro. O boi de Maracanã foi um dos primeiros a passar pelo local. A expectativa é de que mais de 100 grupos de bumba-boi devam passar pelo largo até o fim do dia. A programação da festa inclui celebrações religiosas durante o dia e também a procissão marítima, marcada para as 4 horas da tarde com várias embarcações. Em seguida, a procissão terrestre, onde os fiéis vão percorrer as ruas do centro de São Luís. No retorno à capela, será celebrada uma missa campal que deve reunir 3.000 fiéis. Conscientizar a população para a doação de medula óssea. Foi com essa meta que a Liga Acadêmica de Hematologia realizou uma caminhada na Avenida Litorânea neste domingo. Acadêmicos do curso de farmácia acordaram cedo neste domingo, mas foi por uma boa causa. O dia foi de conscientizar principalmente quem frequenta a Avenida Litorânea sobre a importância da doação de medula óssea. Ela é justamente pelo fato de muitas pessoas necessitando do transplante de medula não ter familiares compatíveis. Professores e estudantes se concentraram na Praça dos Pescadores e fizeram um longo percurso pela Litorânea. Nem o sol forte desanimou os participantes. E o problema é mais grave do que muita gente pode imaginar. A probabilidade hoje é de apenas um doador para cada 100 mil pessoas em todo o país que precisam de um transplante de medula óssea. E isso mobilizou muito mais eles. Então, hoje eles estão aqui num domingo de manhã, felizes por trabalhar para a população. E isso é importante. A doação de medula óssea é um gesto de amor que pode salvar vidas, principalmente para quem sofre com os efeitos de uma doença como o câncer. Conscientizar a população, aí ela está engajada com essa questão de atender essas pessoas que estão doentes, que estão com essas doenças graves hematológicas, que são os cânceres gerais que acometem o sangue. Pretendentes à adoção de crianças e adolescentes que entraram com pedido de habilitação junto à primeira vara da Infância e Juventude de São Luís participaram de um curso preparatório. Essa etapa é obrigatória para que a pessoa possa estar apta a adotar. Durante 3 dias de curso, os futuros pais tiveram acesso a temas como as expectativas e motivações para a adoção, aspectos legais, a criança idealizada e a criança real. Depois de algumas tentativas sem sucesso, o Rodrigo e a Samira resolveram partir para a adoção. O desejo de se tornarem pais é grande. Aflorou a necessidade de ter uma criança, importando se era do meu ventre ou não. Eu sentia que ia dar certo, vai dar certo e é o mesmo amor. Vários casais participaram desse curso promovido pela primeira vara da Infância e Juventude. Essa etapa é fundamental para que todas essas pessoas se tornem aptas a adotar uma criança. A pessoa indo para a primeira vara, a gente faz algumas avaliações de nível psicológico, social, e jurídico. Mas, em média, para a pessoa se habilitar demora 6 meses. Então, isso a nível de justiça é um prazo muito curto. Ao longo das atividades, todos esses casais puderam também interagir com crianças disponíveis para adoção, durante visita a uma casa de apoio. Para o Isaac e a Cíntia, uma oportunidade de conhecer quem precisa tanto de amor e carinho. De fazer tudo certinho, de poder entrar na fila, poder ajudar uma criança que necessita, na verdade, né? Eu acho que é essa a grande ideia da gente. Eu acho que é uma forma linda de dar amor
muito válida e que as pessoas têm que apenas abrir a mentalidade em relação a isso. E você vai ver a seguir: sobrepeso e obesidade infantil devem aumentar nos próximos anos, segundo o IBGE. Agora são 7h38. Bom Dia Maranhão volta daqui a pouco. O Maranhão foi o terceiro estado no país que mais contratou recursos do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, do Ministério do Trabalho e Emprego, no primeiro trimestre deste ano. O principal destino dos recursos do microcrédito disponíveis foi a composição e recomposição do capital de giro, com 86,12% do valor emprestado no comércio. Limitado a 15 mil, o empréstimo é destinado a pessoas físicas, empreendedores individuais e microempresas de atividades produtivas com faturamento anual de até 120 mil. A Bovespa teve alta de 1,58%, cotado a 54.016,97 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou cotado a R$ 3,12. O peso argentino teve queda de 0,06% e vale hoje 34 centavos. O euro também teve queda, 0,34% e custa na manhã desta segunda-feira R$ 3,49. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou na última quarta-feira uma nova resolução que obriga a indústria alimentícia a informar no rótulo do produto se há presença dos principais alimentos que causam alergias alimentares. Os fabricantes têm 12 meses para mudar as embalagens. A Andressa é alérgica a mariscos e à composição de alguns medicamentos. Sintomas que começaram a aparecer ainda quando era criança. Às vezes eu acho que eu ficava com vontade ainda de comer e ficava me guardando. Mas eu fui descobrindo que eu tinha, aí foi passando e acho que a alergia só foi piorando com o tempo. Na última semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma resolução que obriga a indústria alimentícia a informar no rótulo do produto a presença dos principais ingredientes que causam alergia. Existia, por exemplo, tinha substâncias que era caseína. Ingrediente, caseína. Isso significa que é a proteína do leite mais alergênica que tem. Mas a mãe não sabia que caseína é leite. E aí, às vezes, dava para a criança e a criança tinha reação alérgica. Então, agora vai contém leite, contém ovo, certo? Então, a informação vai ficar bem clara aí para os médicos, os pacientes, para as mães, vai facilitar bastante. São quase 20 itens que deverão vir especificados a partir de agora. Para a Andressa, a medida é válida, pois vai evitar certos sustos. É muito boa, sim, com certeza ajuda bastante. Principalmente a correr de estar indo para o hospital, diariamente. Você sabia que em 10 anos o nosso país terá mais de 75 milhões de crianças obesas? Isso é o que diz um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde. A pesquisa revela ainda que 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos de idade está acima do peso recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Para falar sobre o assunto, recebemos agora no estúdio o nutricionista Marcos Macedo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Dalciana. Bom dia, telespectadores do Bom Dia Maranhão. Marcos, antigamente a criança gordinha era sinônimo de saúde, né? Hoje a gente sabe que esses quilinhos extras podem significar prejuízo ao organismo. Como conscientizar uma criança para que ela possa comer bem e saudável? Bom, na verdade é até um pouco complicada a conscientização da própria criança. Esse princípio de conscientização ele deve partir dos pais, a priori. No segundo momento, da escola. Que daí a gente pode lançar mão de diversas táticas de educação nutricional, brincadeiras lúdicas, aproximar a criança do contato com os vegetais, com as frutas, de modo que ela consiga entender, sem criar qualquer tipo de trauma ou restrição alimentar, de que os grupos considerados saudáveis, como vegetais e frutas, podem ser interessantes e podem ser apresentados de maneira adequada para a criança, de modo que ela conviva bem e não tenha nenhum trauma com a alimentação em relação a isso. Ou seja, a responsabilidade é dos pais que oferecem essa alimentação, né? A primeiro momento, sim. Assim como outros hábitos, como, por exemplo, a leitura, que deve partir dos pais, ou seja, a criança observa os pais e repete esse hábito. Então, sim, os pais têm papel fundamental, de modo tanto a dar exemplo de como a criança deve se alimentar, tanto em família como fora também, como, por exemplo, em praças de alimentação de shopping,
em aniversário, em diversos eventos onde a gente acaba tendo a exposição da criança a algumas guloseimas, alguns salgados, a presença dos pais como exemplo é fundamental para manter a alimentação adequada da criança. O grande vilão nessa história toda da criança que come mal seriam os alimentos industrializados? Também, mas não unicamente. A gente não pode negar que devido às atuais circunstâncias, vida corrida, dupla jornada de trabalho, nem sempre é possível se utilizar da alimentação bonitinha, como a gente aprende, como a gente é ensinado o tempo todo. Sim. Mas sim, os produtos industrializados, na sua grande maioria, são considerados vilões, especialmente os que são ricos em açúcar, gorduras trans, gorduras saturadas e o sódio. É isso que eu queria te perguntar. As crianças também precisam de energia, né? De uma certa forma, elas têm que ter uma reserva de gordura. Mas quais são as gorduras consideradas ruins? Principalmente as gorduras saturadas e as gorduras trans. E onde que a gente vai encontrar isso em excesso? Nas frituras, nos salgadinhos, tanto nos salgadinhos como a gente conhece como coxinha, pastéis de maneira geral, como nos próprios salgadinhos industrializados, que eles chamam até de pipoca, acredito, hoje. Outra coisa, assim, por exemplo, o Ruffles, né, que os meninos comem muito, assim, Ruffles, Cheetos, tudo aquele salgadinho com saborzinho de queijo, tudo isso traz prejuízo? Sim, sem dúvida. Nesses salgadinhos, de maneira geral, o sabor, ele vem através do sódio e da gordura. Então, se você tiver o cuidado de analisar o rótulo desses alimentos, você vai conseguir observar perfeitamente que a quantidade de gordura e de sódio é extremamente elevada e prejudicial à saúde da criança. O açúcar também deve ser evitado nessa fase da vida? Ele deve ser relativamente reduzido, porque quando a gente fala o açúcar, acaba ficando meio de maneira geral. Então, eu prefiro falar que a gente deve evitar bastante o consumo de açúcar refinado. Sim. E a gente vai encontrar o açúcar refinado onde? A gente vai encontrar, por exemplo, em biscoitos recheados, a gente vai encontrar nos refrigerantes, nos sucos de caixinha. E a gente tem diversas formas de substituir isso para ficar mais saudável. Muitos pais, você falou nesse assunto agora no suco de caixinha, muitos pais têm aquela ideia de que estão alimentando bem o seu filho. Por exemplo, eu não dou refrigerante para o meu filho, mas eu dou um suco de caixinha. O suco de caixinha também é prejudicial nesse aspecto? Sim, quando a gente vai olhar a composição nutricional dele, ou seja, o que realmente tem dentro da caixa, ele se torna praticamente tão igual quanto um refrigerante, tanto em teor de açúcar como em teor de sódio. Então, a dica para esse momento é substituir por água de coco ou por um suco natural. Criança também gosta muito, por exemplo, Marcos, de iogurte. Até que ponto o iogurte é saudável para uma criança, por exemplo, a partir de 3 anos de idade? Sim, bem colocado a questão da idade. É recomendado que não se ofereça o iogurte, no caso, no mínimo. Tem algumas faixas, tem a faixa de idade específica, que a gente tem aquela zona de alimentação específica acima dos 2 anos. Mas acima dos 3, a gente já pode começar a introduzir esse tipo de alimento, porque o sistema digestivo da criança já está mais formado, ela já está preparada, e isso caso se ela não for alérgica, que é um grupo especial, ou intolerante, que aí é outra história. Mas sim, a gente pode usar o iogurte. E se no caso a criança já tiver com sobrepeso, dependendo do caso, a gente pode até pensar em uma linha light, no caso com redução de gorduras no iogurte, mas sim, é perfeitamente aplicável. Na sua avaliação, é importante também que os pais se alimentem bem para que não só ofereçam uma alimentação saudável a seus filhos, mas também dê o exemplo? Você acha que isso faz diferença? Com certeza faz. Não adianta, por exemplo, se a criança tiver sobrepeso e vamos supor que todo o resto da família seja eutrófica, ou seja, com peso considerado dentro do adequado, e a alimentação da criança for diferente da alimentação da família, porque ela vai ficar se sentindo patinho feio. Então, ela vai considerar aquilo como uma exclusão, ela não vai considerar aquilo como normal. Então, toda a alimentação da família deve ser igual à alimentação da criança nessa fase, quando ela já estiver podendo se alimentar de maneira igual ao resto da família. Agora é uma tarefa árdua, né? Por exemplo, não é acredito que não seja o que se come nos fins de semana, ou uma vez ou outra, é que vai causar esse sobrepeso, mas a prática diária daquela má alimentação. É difícil, né, conscientizar, por exemplo, uma criança a não comer batata frita, ou ir ao aniversário e se evitar de comer um docinho, um bolo. Como é que a orientação que tu daria para os pais num aspecto como esse? Bom, a gente não pode culpar o sobrepeso por hábitos esporádicos, como você acabou de falar, como um aniversário, como uma comemoração, a festa junina, por exemplo.
O sobrepeso e a obesidade ele vai se dar por essa sequência de hábitos, como, por exemplo, substituir refeições por lanches relativamente mais calóricos e menos interessantes do ponto de vista nutricional, como acontece muitas vezes. A criança, em determinado momento, por exemplo, ela não executa o jantar. E aí é trocado por uma pizza, é trocado por algum sanduíche dessas redes de fast food. Então, essa sequência de hábitos que vai se tornar possível que ocorra o evento do sobrepeso e do fast food. Marcos, nas escolas também já houve uma certa conscientização, né? Algumas não oferecem, por exemplo, mais o refrigerante, né? Mas tem também a substituição daqueles salgados. Antes eram fritos, agora são salgados de forno. Eles pode ser considerado mais natural ou também oferece um certo risco a essa alimentação de uma criança que está tentando evitar um sobrepeso? Essa questão de alimentação nas escolas, tem um projeto de lei que circula desde 2005 no Congresso Nacional, que vem falar justamente disso, de melhorar a qualidade na alimentação escolar, especialmente na educação básica, junto com o programa da merenda escolar. Sim. Então, o que esse projeto diz basicamente? Que vai ficar vetado a venda de produtos com alto teor de açúcar, com alto teor de sódio, com alto teor de gorduras que não sejam interessantes do ponto de vista nutricional para a criança. No caso do salgado assado, uma das primeiras vantagens dele é que de cara ele vai ter menos gordura. Sim. Porque o processo, no caso a técnica para assar, se usa menos gordura do que a técnica para fritar. Então, se você tiver uma situação que você tem que escolher entre os dois, escolha o assado. Mas qual é o ideal nesse caso? Dependendo da faixa etária da criança, que ela leve o próprio lanche de casa ou que os pais conheçam o que é vendido na cantina. Mas sim, hoje já tem uma conscientização maior, inclusive em uma boa parte das escolas daqui de São Luís. Eu já pude observar isso, que as cantinas estão melhorando muito essa questão da qualidade do lanche. Ok. Marcos Macedo, nutricionista, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia. Muito obrigado. E veja, a seguir você vai conhecer um projeto que reúne esporte e solidariedade. É um instante só. Agora são 7 horas e 53 minutos. O Bom Dia volta já já. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado para esta segunda-feira. Sol, nuvens e chuva nas praias do Maranhão. No centro-norte do estado tem sol e chuva passageira. Tempo seco nas demais áreas. Vamos ao mapa. Em Bacabal, Colinas e Itapecuru-Mirim, a máxima atinge 32 graus. Em Chapadinha, mínima de 23 e máxima de 33. Em São Luís, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Uma corrida rústica será realizada no fim do mês de julho em São Luís. Com percursos de 4 e 8 quilômetros, toda a renda do evento será destinada a ajudar uma ONG que trabalha o esporte na vida de crianças carentes de um bairro de São Luís. Saiba mais sobre este projeto na reportagem de Ciro Mineiro. Na borda da piscina, Dona Rosa orienta, fala alto e vibra com as braçadas do Ronald. A mãe, sem dúvida alguma, é a maior incentivadora do filho. As competições que tem que eu vou com ele, eu grito muito, bora Ronald, vai, vamos. Se emociona mesmo, eu emociono mesmo, choro mesmo. E não é para menos. O Ronald tem mostrado talento nas competições. O jovem de 13 anos, que já conquistou inúmeros títulos, acaba de chegar de Belém, onde disputou o brasileiro. Foi o 200 medley lá em Recife, que eu ganhei a medalha de ouro. Na piscina, eles dão conta do recado. Preparo adquirido através da ONG Valorizar, que dá suporte aos pequenos atletas moradores da Vila Conceição. Através do esporte, educar essas crianças para uma perspectiva de vida melhor. Atualmente, a ONG Valorizar mantém quase 130 crianças e jovens entre 6 e 14 anos. Todos eles já adquiriram a habilidade na natação. A corrida, que vai acontecer no próximo dia 30 de julho, é vital para que esse projeto continue acontecendo. E esses pequenos aprendendo as boas práticas esportivas. Vai servir até de espelho para essas próprias crianças, verem que os adultos estão ajudando e vai fazer com que isso, que é o papel da ONG, essa questão social, de fazer com que eles, mais lá na frente, eles também possam ajudar outras pessoas. Uma boa iniciativa.
Com o olhar fixado no G4, o Sampaio Corrêa enfrentou na tarde de sábado no estádio do Arruda, em Recife, o time do Santa Cruz. Com desfalques, o time tricolor terminou perdendo por 1-0 para o time da casa. No segundo tempo, Renatinho garantiu a vitória do time pernambucano. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal edifusora.com. Até amanhã.